Apocalipse 14. Nós iremos tentar seguir o capítulo inteiro hoje. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Bom, meus irmãos, nós percebemos que no capítulo 13, o livro de Apocalipse fala sobre a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Nós já entendemos que a besta que emerge do mar é um sistema político global dirigido pelo anticristo, e a besta que emerge da terra é um sistema religioso global representado pelo anticristo, que também tem um aspecto de falso profeta. O capítulo 12 mostra que por trás de tudo isso tem um dragão, que é o diabo. Muito bem. O livro de Apocalipse, ele é progressivo, ele não é cronológico. Então, não significa que são assuntos que vêm um atrás do outro em termos cronológicos. Às vezes sim, mas na maioria das vezes não. Quando eu digo que ele é progressivo e ele é idealista, ou ele mostra uma ideia, então o aspecto dele é literário e idealista, não é cronológico. Então, nesse sentido, antes de dar uma notícia ruim do que vai acontecer sobre a terra, Deus ele mostra que ele está no controle, como ele fez no capítulo 4, no capítulo 5. E depois dele ter dado a notícia ruim, ele mostra o resultado final, que é ele no controle e a vitória do Cordeiro. Então, geralmente a sequência de Apocalipse é assim. Ao introduzir uma notícia ruim, ele mostra uma visão de Deus no trono, controlando tudo, controlando todas as coisas, mostrando que ele é soberano para que a igreja não entre em desespero. Depois vem a notícia ruim. Depois da notícia ruim, o retrato, a imagem, a ilustração é outra, é uma visão da igreja vitoriosa. Tá? Então, o Apocalipse faz da seguinte forma. Vem uma desgraça, mas Deus mostra que ele está no controle primeiro, para que a gente não se desespere. Depois vem a notícia da desgraça, seja desgraças naturais ou seja perseguição. Mas depois vem a vitória final do Cordeiro com os santos. Então é o que acontece aqui. Os irmãos podem perceber que é exatamente isso que acontece. Então, veja, o capítulo 12 e 13 mostra a desgraça, que é a perseguição dos crentes. Os crentes serão perseguidos, e depois vem o consolo, que é a vitória do Cordeiro no capítulo 14. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação, e o pregador, pelo qual eu tenho um imenso carinho e respeito, disse que o verdadeiro crente ele é perseguido. Se você não sofre nenhum tipo de perseguição, você tem que questionar a sua salvação. Eu não creio que seja assim, de forma absoluta. São fases. A igreja passa por fases, o crente passa por fases, porque está escrito lá em Atos que no início da igreja, a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Só que depois veio a perseguição. Mas você tem que estar preparado para a perseguição. Muito bem. Então, no capítulo 13 mostra essa perseguição, o capítulo 14 mostra o consolo. Qual é o consolo? A vitória final. Então, o capítulo 14 é o juízo final, meus irmãos. O juízo final. A volta de Cristo ela é retratada pelo menos 7 vezes. O julgamento final, o juízo final é retratado pelo menos umas 7 vezes no livro de Apocalipse. E aqui no capítulo 14, mais uma vez vem o juízo final. E nesse juízo final mostra a ira de Deus contra os ímpios e a vitória do Cordeiro com a igreja. Vejamos. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Esse monte Sião aqui ele traz algumas simbologias. Primeiro, um contraste que faz com o versículo 11 do capítulo 13. Vi ainda outra besta emergir da terra. Enquanto a besta emerge da terra, Cristo e o Cordeiro, veja, no versículo 11 diz: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Então, o aspecto de cordeiro da besta emerge da terra. Já o Cordeiro de Deus está onde? No monte Sião. Então já existe esse contraste. Em segundo lugar, esse monte Sião, ele traz a ideia de uma aliança. Observe lá no capítulo de número... Abre em Gálatas. Gálatas fala sobre isso. Gálatas fala sobre esse monte.
Então, veja no capítulo de número 4 de Gálatas. Gálatas capítulo 4. Versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Estas 2 coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, que é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Jerusalém atual eram os judeus, que não receberam a Cristo como Salvador. Versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima, que é os crentes do Antigo e do Novo Testamento, que receberam Cristo, é livre, a qual é a nossa mãe. Então, são 2 montes. Se Agar representa o Monte Sinai, que é o Monte Sinai aponta para uma aliança condicional, uma aliança legal, uma aliança mosaica, de lei, que é a ênfase lá em Moisés. A outra, que é Sara, representa o Monte Sião, que é a aliança da graça, a aliança de Cristo, a aliança incondicional. Então, lá quando fala que o cordeiro está sobre o Monte Sião, esse Monte Sião faz o contraste com a besta, com seu cordeiro que emergiu da terra, e aponta para a aliança. Observaram? Entenderam aqui a aliança? Os 2 montes, as 2 mulheres representam 2 montes. São 2 alianças. Então, aquele cordeiro que estava sobre o monte aponta para a aliança. Então, é um cordeiro que fez uma aliança com Deus para nos salvar gratuitamente. Então, naquela visão, você já aprende de imediato que nós, os 144 mil que somos nós, estaremos reinando com Cristo por causa da graça. Não há nada que possamos fazer ou deixar de fazer em relação à graça. É totalmente de graça. Totalmente de graça. Então, ali você já enxerga a graça, a aliança incondicional. Então, o que quer dizer esse Monte Sião? Contraste com o Monte da Besta, que é a terra, na verdade não é o monte, é a terra. Aponta para a aliança incondicional, a aliança revelada a Abraão e Davi, porque Davi, ele construiu a cidade de Jerusalém onde? No Monte Sião. E aponta finalmente para o povo. Monte Sião, ele às vezes é chamado de Monte Sião como a metonímia. Metonímia significa uma parte pelo todo. Então, metonímia significa, ao invés de falar o povo de Deus, ele fala a Jerusalém, ele fala o monte do Senhor, tá? A Assembleia. Vamos fundamentar isso, meus irmãos, lá em Salmo 74:2. Atente comigo para este Salmo 74:2. Hoje a metodologia de estudo terá um aspecto de ditadura, de forma que só abriremos para perguntas no final do estudo. Porque senão nós não conseguiríamos chegar ao final. Aí você pode fazer pergunta no decorrer do estudo, só não vou responder. Só responde no final, tá? Então, vamos lá. 74:2. Vamos ver o que significa. Lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te, ele vai repetir a mesma coisa que ele falou agora em outras palavras. Lembra-te do Monte Sião no qual tens habitado. O que é esse Monte Sião? A tua congregação. Se tu ainda tens dúvida, acompanhe comigo lá em Hebreus capítulo de número 12. Hebreus 12. Se eu estiver enganado, será Hebreus 13. Hebreus 12, versículo 22. Hebreus 12, 22. Tenhamos nós paciência para com aqueles que não encontraram ainda o livro de Hebreus. A misericórdia faz parte do nosso caráter. Encontraram todos? Porque eu já perdi a paciência. Hebreus 12, 22.
Mas tendes chegado ao Monte Sião. O que é o Monte Sião? A cidade do Deus vivo. O que é a cidade do Deus vivo? A Jerusalém celestial e as incontáveis hostes de anjos e a universal. Ainda está em dúvida? Versículo 23 vai reforçar. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E a Deus é o juiz de todos e é o Espírito dos justos aperfeiçoado. Então, o que é o Monte Sião lá? É a igreja. Pronto, volte para Apocalipse capítulo de número 14. Apocalipse 14. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Mas o Cristo não está no meio da igreja. Como é que ele está sobre a igreja? É porque ele está respeitando a figura que ele está usando. Ele está usando a figura de um monte. Não vai dizer que o Cordeiro está dentro do monte. Então o monte, você fica sobre o monte, não fica dentro do monte. Então ele está apenas respeitando a figura que ele escolheu. No entanto, se você pegar a teologia bíblica, como nós fizemos até agora, você percebe que esse monte literariamente está fazendo um contraste com Apocalipse 13, 11, onde fala a besta emergiu da terra, já o Cordeiro de Deus está sobre o monte. Aponta para a aliança, como nós vimos lá em Gálatas, que as duas mulheres são dois montes, são duas alianças. E aponta para a igreja, né? Então significa que Cristo, ele está no meio da igreja, ele controla a igreja, ele é o dono da igreja, ele salva a igreja por causa da aliança condicional, e ele faz isso por amor e por graça, fazendo um contraste com as desgraças que a besta que emerge da terra fez e vai fazer. Ficou claro? Tudo isso são informações contidas nessa expressão Monte Sião. Aí você diz, pastor, onde você encontrou isso? Eu digo, na Bíblia. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte o nome, escrito o seu nome e o nome do seu pai. Nós já explicamos o que significa 144 mil em outras aulas. 144 mil são os crentes, de todas as épocas e todos os lugares. E por que 144? Porque 12 vezes 12, 144. O Antigo Testamento, o povo de Deus estava sob a liderança, ou foi fundamentado a partir de 12 tribos. O Novo Testamento a partir de 12 vezes 12, 144. Por que mil? Para dar uma indicação de incontáveis, né? Milhares e milhares e milhares, né? A Bíblia, quando quer falar sobre algo, sobre a imensidão numérica, ou infinitude numérica, ele usa a expressão mil. Por exemplo, um dia para o Senhor é como? 1000. Né? Então, não é que literalmente 1000, significa infinitude. Bom, durante o decorrer do texto nós iremos perceber que isso está falando, não é dos judeus, está falando dos crentes em geral. Tem gente que acha que isso está falando dos judeus. Eu não encontro na Bíblia esse cuidado todo de Deus com o judeu só porque é judeu. Pelo contrário, Jesus chamou os judeus de filho do diabo. Falou isso para os fariseus. O compromisso de Deus é com quem tem a marca do Cordeiro, não é com quem nasceu um aspecto étnico vindo da descendência física de Abraão. Está escrito lá em Romanos capítulo 2 que judeu é aquele que é de coração. Ponto final. Muito bem. Sigamos. Só uma coisa, eu já ouvi o argumento de que as pessoas geralmente pensam que Deus abençoa Israel, Deus tem um cuidado diferente com os judeus, porque geralmente é um povo próspero, né? Se você for olhar para esse lado, os árabes são, né? Os turcos, por aí vai. Tá? Então você não pode olhar por esse lado não, porque fica complicado. E quer dizer que Deus não tem compromisso nenhum com os africanos porque são pobres. Isso é uma visão materialista e não é bíblica. Vamos voltar para o texto mesmo, voltemos ao Evangelho. O que tem na fronte? Está escrito do seu nome. Os irmãos lembram que a marca do Cordeiro é o quê? Lembra da marca do Cordeiro? São 3 coisas. A lei, está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6. A lei, por quê? Esta lei, está escrito em Deuteronômio 6, essa lei será como sinal na tua mão e sobre frontal entre teus olhos. É a lei que reflete naquilo que nós fazemos, a mão, e naquilo que nós pensamos. É a lei de Deus. O que mais? Que o sangue do Cordeiro é a marca do Cordeiro. E o seu nome, que significa o seu caráter, seus princípios, é a marca do Cordeiro. Essa marca é visível? Não. Só para vocês terem noção, Paulo tinha essa marca, o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo tinha a marca do Cordeiro?
Então, a marca da besta já existia naquela época. Existia chip naquela época? Chip? Não existia chip, a marca da besta já estava lá. Se a marca do cordeiro estava, a marca da besta também estava. Então, isso mostra que não é um chip. Mas mesmo assim, se você quiser acreditar que é um chip, me dê todos os seus cartões que eu dou um fim. Vamos aqui para o versículo de número 2. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas. Isso indica multidões, águas, multidões. Já vimos isso em outra aula, né? Águas, multidões. Como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Isso indica poder, indica majestade. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Isso indica louvor, indica glória, louvor, vitória. Entoavam um novo cântico. Lembra do salmo que fala, cantai um cântico novo? Não está falando para você viver o resto da vida compondo música e não poder repetir música. Senão nós presbiterianos estávamos perdidos. Não está falando de composição, está falando de espírito. Cante a Deus com um novo ânimo diante de um novo quadro. Perceberam? Qual é o novo quadro? A vitória final. Então você tem um novo espírito, um novo ânimo para cantar. Não tem um salmo que fala dos israelitas na Babilônia? Como cantaremos, como entoaremos um novo cântico, nós que estamos aqui como escravos, né? Aí, agora nós temos um novo ânimo, um novo cântico. Então vamos lá. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Os 4 seres viventes são anjos. Esses anjos que adoram a Deus de dia e de noite foram vistos por Isaías, numa visão lá em Isaías 6, e foram desenhados no tabernáculo, lembram? Os querubins, na arca da aliança, prefigura como que é o trono de Deus. Muito bem. E ninguém pôde aprender o cântico. Cântico difícil, né? Melodia. A letra, a melodia, ninguém pôde aprender o cântico. Senão, tem gente que aprende. Quem? Os 144 mil que foram comprados da terra. Meus irmãos, dentro da teologia bíblica, quando eu falo teologia bíblica, eu estou falando de tudo que a Bíblia diz no Antigo e no Novo Testamento. Quem foi comprado por Deus? A igreja, está escrito em Atos, foi comprada por Deus com o seu próprio sangue. Então esses 144 mil são os crentes, é a igreja. É complicado. Quando se a pessoa quiser interpretar literalmente 144 mil, ela tem a liberdade para fazê-lo, mas ela tem que ser coerente na sua interpretação. Se ela entende que são só 144 mil, então ela está entendendo de forma literal. Se é literal, então ela tem que interpretar que no fim dos tempos vai surgir uma besta literalmente com cabeças, ela vai ter que, porque ela tem que ser coerente na forma de interpretação. É literal? Então tem que ser tudo literal. Exatamente. Que o Espírito de Deus tem 7 olhos. Então tem que ser fiel, tem que ser coerente na sua argumentação. Pastor, são 144 mil literalmente. Então, você tem que ser coerente em tudo. Sigamos, meus irmãos. Versículo 4. Ele continua dizendo quem são estes. Quem são? São os que foram comprados, são os que têm na fronte escrito o seu nome. Só uma coisa sobre a marca do cordeiro. Meus irmãos, marca, para que serve a marca? Para identificar. Então, aonde você estiver, as pessoas vão identificar que você é crente. Cedo ou menos cedo. Tarde demais não, porque aí você... Cedo ou menos cedo, mas não cedo ou mais tarde. Que se demorar muito para descobrir que você é crente, então você estava escondido. Mas se você é crente, a marca do Cordeiro vai ser evidenciada nas suas mãos, naquilo que você faz, na sua maneira de pensar e no nome de Jesus na sua testa. Fica estampado assim, ó. O nome de Jesus fica estampado na fronte. Ok? E como que as pessoas vão perceber?
Não é que elas enxergam uma luz no seu rosto. Tem gente que pensa assim, o crente ele tem um semblante diferente. Tem crente mal-humorado que tem Jesus. E tem gente que vive contando piada e sorrindo e não tem Jesus na vida. Então não é isso. É pelas obras, ok? As pessoas que trabalham com você, convivem com você, vão perceber que você é crente por causa da marca, que é o seu comportamento. E se as pessoas se surpreenderiam se soubessem que você é crente, então significa que você não estava dando um bom testemunho antes. Agora, se as pessoas dissessem, eu desconfiava que você é crente, porque você é diferente. Eu estou falando de crente, estou falando de simplesmente evangélico, porque esse nome me dá até repulsa. Evangélico. De tanto escândalo e coisas nojentas que essa igreja evangélica. Vamos falar de coisa séria, voltemos ao evangelho. Versículo 4, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Meus irmãos, aqui temos de novo uma metonímia, uma parte pelo todo. Ele pegou mulheres aqui, ele trouxe o aspecto da sensualidade condenada por Deus. Não é que Deus é contra mulheres, ele não está falando de mulheres de forma geral. Ele está falando das mulheres não crentes, das mulheres mundanas, que são as que são tidas como símbolo de prostituição. Porque isso era muito comum na época. Porque nos templos pagãos existiam as prostitutas cultuais. E querendo ou não, na sociedade, em todos os tempos, quando uma sociedade queria evidenciar o seu desvio moral na área sexual, não coloca o homem como imagem de desvio moral. É sempre a mulher. Então você vê estátuas de mulheres seminuas na antiguidade. Quando a sociedade ela vem degringolar moralmente, quando ela vem se desviar moralmente com profundidade, o símbolo que é usado de prostituição é sempre a mulher. Se você discorda de mim, vá até Las Vegas. Não vá não. Não vá. Aqui é apenas é simbólico, não vá não. Por exemplo, nos bares, nas lanchonetes, na praia, o que você vê aquele cartaz ao lado de uma cerveja, é um homem? Uma mulher. Tá? É claro que as mulheres cristãs não são assim, porque a Bíblia diz que é diferente. Mas, inclusive, entre as mulheres não crentes, há mulheres decentes. Mas é quando a sociedade quer ter como símbolo as mulheres. E um grande sinal, um grande termômetro de que uma sociedade não presta mais moralmente, é o comportamento, é como as mulheres dessa sociedade se comportam. Esse é o grande termômetro do nível de profundidade imoral de uma sociedade. Meus irmãos, o mundo tem gente que diz assim, tem gente que acha que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. O mundo já acabou. Já acabou o mundo. Acabou já. Se você olhar para o aspecto moral que tem na sociedade, o mundo já acabou. Acabou. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não vou longe. Há 50 anos atrás, os homens tratavam as mulheres como damas. É ou não é? Com respeito, abriam a porta do carro para as mulheres, não é? A mulher era tida assim como, por exemplo, tinha uma roda de homem fumando. Quando chegava uma mulher, os homens se portavam diferente. Hoje é as mulheres que dão em cima dos homens. Hoje são as mulheres que fazem questão de mostrar o corpo, de falar palavrão, Então, esse é o grande termômetro de o quão uma sociedade está imersa na imoralidade. Então, na minha opinião, a mulher é um dos grandes sinais em que uma sociedade se afastou mais ainda de Deus. E aqui ele está falando quando ele fala os que não se contaminam com mulheres, na verdade é uma exortação simbólica para que os crentes, de forma geral, homem e mulher, não se contaminem com prostituição, que é simbolizada através da mulher prostituta. Tá? Se naquela época a prostituição era algo agudo, onde até entre as autoridades, um imperador mantinha relação com a sua própria irmã, com a sua mãe, era aquela confusão toda, homossexualismo, prostituição. Naquela época, como está hoje? Eu sou da época em que um adolescente ele não tinha acesso
informativos e revistas impróprias, ele não tinha acesso. Era algo que ele teria que fazer escondido. Hoje, qualquer um tem acesso a tudo isso na palma da sua mão. Estou mentindo? Com um clique. Corre o risco de você digitar assim no YouTube, Peppa Pig, e aparecer uma imagem própria. É triste, não é? Eu diria, meus irmãos, com muita tranquilidade, que o grande pecado que a igreja tem que tomar cuidado são os pecados de ordem sexual. Porque dentro das igrejas existem homossexuais, enrustidos, dentro das igrejas existe adultério escondido, dentro da igreja existe namorados mantendo relação escondido, dentro da igreja existe pornografia, gente viciada em pornografia escondida. Tudo isso está acontecendo debaixo do nosso nariz. Por isso que quando alguém se aconselha comigo, eu não me escandalizo. Pastor, eu estou fazendo isso. Eu não me escandalizo. É claro que a gente vai procurar ajudar com amor, porque nós não somos melhor que ninguém. Eu só estou falando isso para nós. Os que estão pensando que estão em pé, porque a Bíblia não diz que ninguém está em pé, a Bíblia diz os que pensam que estão. Tem crente que fala assim, nós os que estamos em pé. Os que pensam, meus irmãos, me permitam me alongar mais um pouco neste assunto, dada a seriedade dele. A Bíblia diz que o servo, o justo Ló, a sua alma se atormentava com a sua geração, está escrito, o justo Ló. Porque Sodoma e Gomorra, a imoralidade era tão grande que os homens daquela cidade quiseram abusar de anjos de Deus. E Ló, que foi influenciado pela frouxidão moral da sociedade, ofereceu as filhas, que é algo tão grave quanto um pai fazer isso. E as filhas de Ló, que eram também frutos de uma sociedade, elas se contaminaram indiretamente por essa corrupção, mantiveram relação com o próprio pai, com desculpa de descendência. E aí Jesus diz, porque Ló vivia nos períodos de Noé, naquelas épocas. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé. A grande questão é, Ló, ele queria ir embora de Sodoma e Gomorra? Estava bom, não estava? Estava bom. Deus teve que puxar. Jesus disse que se os dias não fossem abreviados, aí até mesmo dos eleitos. Porque os crentes hoje estão gostando desse mundo, está muito bom, tudo muito fácil, o pecado muito fácil. As adolescentes e jovens bobinhas de 30 anos atrás, frequentemente apareciam grávidas na igreja. Hoje as jovens e moças sabem as artimanhas, enganam todo mundo e faz cara de santinha. Hoje o pecado está muito fácil e muito fácil de se esconder, ou não é? Então, a Bíblia diz, aqueles que são santos, que continuem praticando santidade. E os que são impuros, que continuem na sua. Meus irmãos, uma característica dos crentes tem que ser que não se contaminam com mulheres. Significa o que é isso? Que não se contaminam com prostituição. Ficou claro, meus irmãos? E se alguém aqui, hoje, está praticando algum pecado nesta ordem sexual, Deus está mandando que você se arrependa enquanto é tempo, porque Ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas se depois dessa exortação você continuar, certamente, se você é filho, Ele virá sobre você com juízo. Sigamos, meus irmãos. Versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, ou seja, são puros. São eles os seguidores do Cordeiro. Então não pode ser os judeus. Quem são os seguidores do Cordeiro? A igreja. São os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Ou seja, é uma maneira de dizer que segue Cristo fielmente. São os que foram redimidos dentre os homens.
Redimido significa comprado. Nós éramos escravos e fomos comprados. Todas as vezes que você ouvir a palavra redenção, está falando de compra de escravo. Quando nós chamamos Jesus Cristo de Redentor, nós estamos dizendo que Ele é o comprador de escravos. Ok? Redenção significa comprar escravo. Nós éramos escravos? Sim. Escravos de quem? Do pecado. E para quem que Jesus pagou o preço? Para o diabo? Não, porque o diabo também é um escravo. Pagou o preço para o Pai. Redimidos dentre os homens. Primícias, quer dizer, as primeiras coisas, as coisas preciosas para Deus e para o Cordeiro. Significa que nós somos preciosos para Deus. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Aqui ele já está falando do estado final dos crentes. Porque quando os crentes forem transformados, nossos corpos forem transformados e glorificados, certamente nós seremos puros e sem pecado, porque não se achará mentira e mácula em nossas vidas. Sigamos, meus irmãos. Então vem aí uma sequência das vozes dos anjos, falando sobre o juízo contra os ímpios e sobre a glória do povo de Deus. Versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz. Isso é uma maneira simbólica, meus irmãos, de dizer que ele enxerga. Por isso que eu não entendo que o anjo das 7 igrejas seja um pastor, literalmente um pastor. Primeiro que essa palavra pastor nem aparece na Bíblia. E é uma maneira simbólica de dizer que tem anjos trabalhando para Deus. Porque se for no sentido humano, então ele está enxergando um pastor voando pelo meio do céu para pregar o evangelho. E se você perceber a sequência, é anjo aqui. Por exemplo, versículo 8, seguiu-se outro anjo dizendo, caia a Babilônia. Versículo 9, seguiu-se outro anjo. Então, está falando de anjo. É uma maneira simbólica de dizer que Deus, Ele que está levando o evangelho a ser pregado a todas as nações. A todas as nações. Tá? E é claro que o operacional quem faz é a igreja. O operacional, tá? O anjo ele foi usado aqui apenas figuradamente. É claro que no processo de divulgação do evangelho, os anjos trabalham também não como pregadores. Eles não trabalham como pregadores, mas dando assessoria à igreja na expansão do evangelho. O que tem a ver o evangelho? Porque esse juízo final só vai acontecer depois que o evangelho for pregado a quem? Opção número 1, toda criatura. Opção número 2, todas as nações. Opção número 3, a todas as etnias. Qual a opção você acha? Se você errar, vou corrigir amorosamente sem você nem perceber. Nações, toda criatura ou toda etnia? Todas as etnias. Deus não prometeu em lugar nenhum que Ele vai pregar o evangelho a toda criatura. Ele mandou nós pregarmos. Ele não prometeu que o evangelho vai chegar a todas as criaturas, não. Ele disse assim, e este evangelho do reino será pregado a todas as etnias. A palavra grega lá é etnia. Todas as etnias, que foi traduzido como nações, mas o correto é etnia. Porque aqui no Brasil tem várias etnias e é uma nação só, é ou não é? O que caracteriza uma etnia? Língua. Quem disse língua? 10 para a Roseli. 10, nota 10. Alguém anota no boletim da Roseli? E ele continua aqui. Nação, tribo, língua e povo. Todas as línguas. Qual é o conteúdo desse evangelho? Isso é importantíssimo para nós entendermos o que nós temos que falar para as pessoas.
O que nós temos que pregar? Versículo 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Três coisas: temer a Deus, dar glória a Deus e o juízo de Deus. Essa é a composição central do Evangelho. Temer a Deus. Por que se tem que temer a Deus? Porque Ele é santo e nós pecadores, ok? Por isso que nós temos que o ser humano tem que temer a Deus. Aqui está o conteúdo do Evangelho. Paulo faz isso na carta aos Romanos. Ele começa falando da ira de Deus, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Depois ele fala no capítulo 3, porque todos pecaram. Então nós temos que temer a Deus, porque nós somos pecadores profundamente, e Ele é profundamente e altamente santo. Então, esta é a ordem do Evangelho. Temei a Deus. Nós temos que pregar para as pessoas: se arrependam. Porque senão Deus vai te condenar. Pastor, tem que falar assim? Fala. Arrependei-vos. Meus irmãos, a gente está tão manchado pela cultura do prazer, do egoísmo, da alegria própria, que a gente não consegue nem pregar o Evangelho. Até para pregar o Evangelho a gente passa a mão na cabeça. Jesus te ama, Ele quer o melhor para você. A gente pode falar que Jesus ama? Pode, mas que não seja o ponto central no início. O ponto central, você é pecador. Para não parecer que você está acusando a pessoa, você diz: nós somos pecadores, nós merecemos a ira de Deus, porque Deus é santo, Ele não admite pecado, Ele vai condenar a humanidade, vai mandar para o inferno, mas... Aí você pode falar: Jesus te ama. Pastor, mas Deus ama a todos? Na minha opinião, sim. E antes que você pegue as pedras, permita-me explicar. Deus ama todos, porque Ele é amor. E se isso faz parte da natureza dele, Ele não consegue agir sem amor. Não é que Ele não consegue, é que Ele não age sem amor. Faz parte da natureza dele. E porque Ele diz para nós amarmos os nossos inimigos, depois Ele deu o próprio exemplo dele, porque Ele faz descer chuva sobre justo e injusto. E porque Jesus chamou Judas de amigo, e Jesus não é falso. Pronto. Tá bom para você? Mas é claro que ao mesmo tempo que Ele ama todas as criaturas que não têm Cristo estão debaixo da ira de Deus. Como pode? Não sei, mas é verdade, está na Bíblia. Então ao mesmo tempo Deus derrama a ira e ao mesmo tempo Deus ama. Isso é incoerência, se fôssemos nós, mas sendo Deus é possível. Agora, amor redentivo, só os eleitos. Não vai dar toda essa explicação para um não crente, né? Que o não crente não vai entender. Você só fala: que você é pecador, merece a ira de Deus, mas Jesus te ama. Se ele for um eleito, ele vai entender assim: Jesus me ama redentivamente. Se ele for um eleito, ele vai entender isso. Se ele não for um eleito, ele vai entender: Jesus me ama como criatura, como outros. E quem vai fazer ele entender de uma forma ou de outra? O Espírito Santo. Você só tem que falar. Então, conteúdo do Evangelho: temei a Deus. Teme a Deus porque Ele é santo e nós somos pecadores. Dai glória, dai-lhe glória. O que significa isso? Ele está falando de música, de louvor. Ele está falando o seguinte: que o mérito da salvação pertence a quem? A Deus. Então, temei a Deus e dai glória a Ele. Por quê? Porque Ele é quem nos salva. Ele traz a salvação. Então, você fala que a pessoa é pecadora, que Deus é santo, tá? Mas ela tem que, para ela ser salva, admitir que toda a salvação vem de Deus de forma gratuita. Porque se ela admitir, ela está dando glória a Deus. Dá glória a Deus. É simples, né? O Evangelho é tão simples que poucos aceitam. Vai falar para uma pessoa, para um bom cidadão, para um bom pai de família, uma boa mãe que não é crente, vai falar para ela assim: olha, tudo que você fez de bom até aqui não conta para Deus, para a salvação. Para a salvação não conta. Conta como a sua obrigação de cidadão, mas para a salvação não conta. A pessoa não admite isso. Ela acha que tem que fazer alguma coisa, e ela acha que as coisas boas que ela faz é suficiente. Meus irmãos, eu estava pregando o Evangelho para uma pessoa não crente, ao lado de um crente antigo de igreja do meu lado. E eu pregando o Evangelho para essa pessoa: olha, você tem que admitir que é pecador, certo? E você tem que crer que Deus te ama tanto que Ele morreu na cruz por você. E que a salvação é de graça. Não é por obras, é totalmente de graça. Não há nada que você possa fazer para ser salvo.
E nem precisa você fazer nada para ser salvo, porque Jesus quer te dar descanso, Ele não quer te dar peso. Você não precisa fazer nada para ser salvo, você só precisa crer de todo o coração. Me vem o crente do meu lado e diz assim, não, temos que fazer a nossa parte. Eu falei, acabou aqui, acabou o evangelismo aqui. Pronto, estou evangelizando ao lado de um católico, não é de um crente, não é possível. Não estou criticando os católicos no sentido de... Estou criticando, não é mesmo? Eu tentei consertar, mas não adiantou, não. Mas é uma crítica analítica, não é uma crítica... No sentido assim, porque a Igreja Católica de fato acredita assim. A Igreja Católica, eu estou falando isso como conhecimento de causa, como meu irmão é padre, e nós tivemos a discussão assim. Ele acredita que para ser salvo tem que ter Jesus e boas obras. E qual é a característica dos crentes? Que basta a graça. Aí quando você fala hoje em dia que basta a graça, os crentes não aceitam, quer brigar, quer entrar no ringue, não, que basta a graça não, tem que fazer a sua parte. Então faça a sua parte, eu vou de graça. Vou de graça e pronto, porque eu já percebi que não tem outro jeito. Se não for pela graça, estou perdido. Cada dia mais eu concluo isso. Voltemos ao Evangelho. Versículo 4. São estes os que não se macularam com mulher porque são castos. Onde nós estávamos? Nós no versículo 7, meus irmãos. Eu fiz um teste no versículo 4, mas ninguém percebeu que eu voltei. Versículo 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, o Evangelho é dizer para as pessoas temerem a Deus, porque elas são pecadoras e Deus é santo. Em seguida, você dá a glória a Deus, dizendo que a salvação pertence ao Senhor. Diz Jonas, lê o livro de Jonas. A salvação pertence ao Senhor. E depois você diz, olha, e você tem que se arrepender, porque Jesus está voltando. E Ele vai derramar juízo sobre a terra. O juízo de Deus é chegado. Isso é o Evangelho. Ok? Mas aí a gente diz assim, eu tenho medo de pregar o Evangelho porque eu não sou um teólogo. Basta dizer, você é pecador, Deus vai te jogar no inferno, mas se você se arrepender, Ele vai te salvar. Isso é suficiente? É. Numa cultura como a nossa, cristianizada, porque o Brasil ele não é evangelizado, ele é cristianizado, tá? Ou seja, as pessoas têm noções do que é, quem é Jesus, quem é Deus, as pessoas têm noção. Como, por exemplo, por que os apóstolos não faziam todo um discurso do beabá de quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quando eles evangelizavam? Eles só diziam o seguinte, arrependei-vos e crede. Não era só assim? Porque o arcabouço teológico bíblico, eles já tinham aqueles judeus, porque eles conheciam a Bíblia do Antigo Testamento. Por isso. Aí tem gente que diz assim, a igreja presbiteriana faz aula de catecúmenos para depois batizar a pessoa. A igreja de Atos não fazia isso. A pessoa se arrependia e já era batizado no dia. Meus irmãos, vai comparar a mente de um judeu do primeiro século com esse povo de hoje? O povo que não sabe diferenciar entre mão direita e mão esquerda, o povo de hoje? O judeu do primeiro século, ele bebia o Antigo Testamento. Não precisava ele discipular. Se ele dissesse assim, olha, o Messias que foi prometido desde Gênesis é Jesus, esse que morreu na cruz. Vocês creem? Se eles disserem, creiam, acabou. Porque todo o arcabouço teológico já estava formado. Depois eles precisariam só ser pré-moldados, não é? É diferente de hoje. Se os crentes não conhecem a Bíblia, os crentes não conhecem a Bíblia, imagina os não crentes. Então você tem que primeiro fazer uma lavagem para limpar todas as sujeiras de informações, vem para a sala de catecúmenos ou faz discipulado para dizer, olha, o que nós estamos pregando é o seguinte, quem é Jesus, quem é Deus, quem é a Bíblia. Você não está colocando condições para batizar, você está primeiro fazendo discípulo para depois batizar. Aí você pergunta, é isso mesmo que você quer agora que você entendeu o que é Evangelho? Aí a pessoa, se for assim, eu tenho que pagar um preço, eu tenho que carregar minha cruz se eu quiser seguir Jesus? Mesmo que essa salvação seja de graça, eu não quero não. Vou ter que largar o cigarro? Vou ter que largar a bebida? Não vai ter que largar, mas espera-se que largue, né? Não, então não quero isso não. Então a gente tem que fazer uma limpeza aí. Então, por isso, voltemos ao Evangelho, versículo 7. Pois é chegada a hora do seu juízo. E finalmente, adorar. Então, a adoração é a conclusão do Evangelho. Nós temos... A pessoa que realmente foi evangelizada com maturidade, se converteu, ela vai adorar a Deus. Por isso, não fique preocupado. Pastor, você está mandando eu pregar a graça, e as boas obras. Não se preocupe com isso, meus irmãos.
Porque vai ser algo natural. É claro que no processo de discipulado você tem que falar. Que tem que ter boas obras, tal. Por quê? Porque isso não tem a ver com salvação. Boas obras, lei, obediência, caráter de crente, não tem a ver com salvação. Isso tem a ver com gratidão. Tem a ver com amor a Deus. Porque se tiver a ver com salvação, ninguém vai para o céu. Então você diz, no processo de discipulado, você fala de adoração. Percebe que esse evangelho aqui ele resumiu toda a Bíblia. Temer a Deus, dar glória a Deus na salvação, falar do juízo final e a adoração a Deus, que é o serviço do crente, é a obra do crente, é o caráter do crente. E Jesus falou da cruz, de fato. Jesus falou, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue a si mesmo. Ele só está dizendo o seguinte, esse aqui são critérios para aqueles que seguem a Cristo. Mas ele não está colocando como critério para ser salvo, tá? Você disse assim, eu creio, e você foi salvo. Aí Jesus vem e diz, bom, agora que você crê e você é uma pessoa salva, eu vou te dizer como que reza a cartilha. Assim, 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 assim. Aí essa pessoa diz, então não quero, então porque ela não foi salva. Aí essa pessoa diz, Deus é difícil, mas eu quero. Eu vou seguir esse caminho. Então é porque ela na verdade já foi salva. Ok? Carregar a cruz é fácil? Não é fácil. Se para você está fácil, porque você não está carregando na cruz, está carregando qualquer coisa, menos a cruz. Meus irmãos, ser crente é difícil. Sem perseguição do anticristo, já é difícil. Por quê? Porque você sofre uma perseguição de um outro anticristo. Qual é o outro anticristo que a gente enfrenta? Nosso coração. Nosso coração ele é anticristo. Ele não gosta de Cristo. Nosso coração gosta de pecar, gosta das coisas do diabo. Nosso coração, como diz lá na cidade do meu povo, nosso coração gosta de agradar o Satanás ruim do inferno. Lá na minha cidade fala assim, esse Satanás ruim do inferno. O nosso coração ele é anticristo, é ou não é? Ou o nosso coração gosta de orar? Você fica assistindo filme, Netflix até tarde, né? Mas vai inventar de ler a Bíblia, vai dar um sono. Voltemos ao Evangelho, versículo 7. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Adorai. Isso tudo compõe o Evangelho. Lembrando que adorar a Deus não é só na igreja. A igreja é apenas o ápice da adoração comunitária. Mas eu adoro a Deus. Como que eu adoro a Deus? Quando eu chupo uma bala na rua, observe. Meus irmãos, é impressão minha ou houve uma alteração climática no ambiente? Porque eu estou sentindo um pouco de calor. Ou é porque eu estou me mexendo? Vocês estão... Então vocês são frios, então pode ser que eu seja arrebatado a qualquer momento. Sorveterianos? Algumas pessoas nos acusam de sorveterianos. Eu não sei o que nós somos, mas nós somos salvos pela graça. Isso eu sei. Meus irmãos, voltemos ao Evangelho. Onde estávamos? De quem? Barra? A bala. Como que você adora a Deus? Observe. Tem gente que ora muito, lê muita Bíblia, estuda teologia, vai para a igreja, participa de todos os eventos. Mas aí quando ele está chupando uma bala na rua, chupa a bala, tira o papel e joga no chão. Você adora a Deus, meu querido, quando você chupa a bala, pega o papelzinho e... É ou não é? Porque ninguém está vendo, só você e Deus. Você adora a Deus quando você vai ao banheiro da igreja e pega o papel, o nariz, alguma coisa, e aí você joga o papel no lixo, mas só que caiu no chão, não caiu dentro do lixo. Você vai lá, não tem ninguém olhando, você está sozinho no banheiro. Isso é uma atitude de adoração, porque ninguém está olhando. Sigamos. Temos ainda 5 minutos. Versículo 8. Seguiu outro anjo, e o segundo dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição.
Babilônia aqui, o que é a Babilônia? É um símbolo do mundo. Não ameis o mundo e as coisas que nele há. O mundo, não vos conformeis com este século. Tá? Não vos conformeis com este século. Por quê? Porque estando vós mortos em vossos delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, ele vos deu vida. Efésios 2. Então, essa Babilônia aqui, ela na verdade foi prefigurada desde o Antigo Testamento. Ela foi representada através do Império Egito, Império Assírio, a Babilônia propriamente dito, Medo-Persa, grego, romanos. E na época de João, essa Babilônia estava representada através do Império Romano e de toda a cultura ímpia dos romanos. E por que ele não escreveu Romanos? Porque senão ele ia morrer, meus irmãos. Deus é inteligente e Deus deu inteligência a seus servos. Ele estava preso. Se ele escrevesse assim, caiu o grande Império Romano, o que iria acontecer com João? Ia cair também. É ou não é? Então é por isso que ele usa linguagens do Antigo Testamento. São códigos. Códigos não é mistério. Existe uma diferença entre código e mistério. Mistério você não sabe, a não ser que alguém revele. Código significa, existe uma senha. Qual é a senha? O Antigo Testamento, a linguagem do Antigo Testamento. Caiu a Babilônia. Quem é essa Babilônia? Essa Babilônia é o mundo e seu império moral, que ataca a igreja moralmente e ataca a igreja fisicamente. Ou em ambos os casos, ou um ou outro caso. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria. Ou seja, ataca as nações fisicamente, matando os crentes. E a fúria da sua prostituição. Ataca os crentes moralmente, com seus princípios imorais. Com seus princípios imorais. A prostituição tendo como principal centro dessa imoralidade a prostituição. Versículo 9. Então ele está falando do juízo final, tá? Caiu o império significa o juízo final que chegou. Versículo 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a marca na fronte ou sobre a mão. O que é a marca da besta, gente? Fala para mim. É tão simples que é difícil de aceitar e de acreditar, né? O que é a marca da besta? Ouvir som de muitas águas. Alguém fala, ao contrário da marca do cordeiro. A marca da besta é o comportamento dos ímpios. São os seus frutos. São os seus pensamentos. Porque a marca está na testa, a marca está na mão. É o contrário da lei de Deus. É tudo que as pessoas fazem contrário à lei de Deus. Porque a lei de Deus, segundo Deuteronômio capítulo 6, a lei de Deus tinha que ser atada como sinal na mão e na fronte. Mas os ímpios fazem questão de desobedecer a lei de Deus. Ok? É simples assim. Mas se você quiser acreditar em coisa mirabolante, pode acreditar, porque isso é responsabilidade sua. Mas a Bíblia fala que é isso. Vamos voltar aqui, meus irmãos. Se alguém adora a besta, porque é o seguinte, a característica de quem recebeu o Evangelho, está no versículo 7, é que adora a Deus, certo? E de quem não recebeu o Evangelho, é que adora a besta. Como que você adora a besta? Vai num salão de culto de magia negra? Não. Você adora a besta não querendo saber dos princípios de Deus. Você já adora a besta. Versículo 10. Também esse que adora a besta, beberá do vinho da cólera de Deus. O vinho da cólera de Deus. Um rei irado simbolizava a sua ira contra os seus inimigos, ou quando ele ganhava, quando ele tinha vitória, ele derramava assim um vinho do cálice da sua ira, para simbolizar o derramamento de sangue dos seus inimigos. E Deus aqui ele está irado contra os inimigos da igreja, porque vão perseguir os crentes. Vão perseguir os crentes, vão matar muitos crentes. Então Deus está irado, ele vai derramar o cálice da sua ira, esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Porque na verdade, meus irmãos, o vinho naquela época, tem gente que diz o seguinte, que o vinho na Bíblia só existia um tipo de vinho, não existia vinho sem álcool. Meus irmãos, a palavra suco é uma palavra moderna, correto? Refrigerante, suco, são palavras modernas, não existia naquele tempo. Então, tudo que era fruto da uva era chamado de... Até o sumo da uva, de dentro da uva, é chamado de vinho, está escrito em Isaías. Então, é difícil você saber quando ele está falando de vinho com álcool. Jesus transformou a água em vinho, então era vinho com álcool. Não dá para saber, meus irmãos.
É muita especulação para quem quer beber. Não dá para saber. Não dá para saber. Não que a Bíblia condene beber álcool, a Bíblia condena embriagar-se, mas você não pode ficar distorcendo os textos. Então, não dá para saber. O vinho naquele tempo, na verdade, sabe polpa de fruta, que a gente tem polpa de fruta? Naquela época eles pegavam o sumo da fruta, assim, da uva, e faziam uma polpa que ficava tão dura e tão seca que parecia rapadura, porque eles não tinham geladeira, é claro. Se eles não tinham congelador e geladeira, como é que eles iriam conservar? Eles pegavam aquela rapadura de uva e levavam para os lugares. E quando eles chegavam a visita, eles pegavam aquela rapadura, raspavam, misturavam com água, ok? E dava para a pessoa. A pessoa nem tinha álcool, tinha, mas uma porcentagem tão pouca que... Agora, se queriam fazer uma festa, queriam embriagar o povo, davam uma rapadura mais grossa com pouca água. Agora, se queria matar o povo de cachaça, dava sem mistura alguma. Ou com pouquíssimo líquido. Vocês entenderam, meus irmãos? Então, quando alguém disser que Jesus bebia vinho, né? Porque bebia com os pecadores, está escrito, transformar água em vinho. Então Jesus bebia álcool. Você não tem certeza que aquele vinho tinha álcool, porque só existia uma palavra para suco de uva, vinho. Então não sabia se era suco, não sabia se era suco com pouca porcentagem de álcool, não sabia se era suco com álcool, não sabia se era cachaça de vinho, não dava para saber. Pelo contexto, alguns textos falam, dá para você saber que fala de embriaguez. Tá? Quer encher a cara? Usa outras coisas, não fica distorcendo o texto. Não, pastor, não quero encher a cara, só quero beber moderadamente com a minha família, sem escandalizar ninguém. Mas não precisa ficar dizendo que Jesus bebia. Por que eu estou falando de cachaça, gente? O que tem a ver? É pecado beber? Não é, a Bíblia não condena beber. É muita hipocrisia também dizer que é pecado beber, que a Bíblia não condena. Tá? Mas é pecado escandalizar. Se no país onde você mora associam bebida com prostituição, evite de beber em público para você não escandalizar. Tá? Muito bem. Uma prova disso, se você é contra o que eu estou falando, uma prova disso, que se aqui não fosse um copo com água, fosse uma latinha de cerveja, você estava escandalizado. Mesmo você que acha que não é pecado. É ou não é? Então, ponto final, voltamos ao Evangelho. Vamos aqui, meus irmãos. Preparados sem mistura do cálice da sua ira, a ira de Deus. A ira de Deus, ela tem 3 fases: presente, futura e eterna. A ira de Deus presente é a ira de Deus que os ímpios já estão, os não crentes, porque já estão abandonados por Deus. Deus já revelou essa ira. Romanos 1,18, Deus revela a sua ira sobre as impiedades. A ira futura é o castigo de Deus, é uma vingança de Deus, uma resposta de Deus à perseguição da igreja. Ele vai vir e vai derramar a sua ira com eventos naturais e sobrenaturais. A ira eterna é quando Deus vai trancar esses ímpios no fogo eterno que vai arder para sempre. Sigamos. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Quem disse que Deus não vai estar no inferno? Se queres a prova, está aqui. Eles vão ser atormentados na presença de quem? Do Cordeiro. Deus, ele não vai estar em sua glória, em sua comunhão no inferno. Ele vai estar em ira, cólera no inferno, castigando. Porque Deus está em todos os lugares, meus irmãos. Não tem essa. O inferno, ele não conseguiria subsistir sem a presença de Deus. Só que é uma presença de fúria, de ira. Será atormentado com fogo e enxofre, demonstrando... É uma maneira simbólica de dizer que vai ser um sofrimento intenso que nós não sabemos exatamente como vai ser. Mas ele usa algo que para nós demonstra sofrimento e juízo, que é fogo. Mas talvez nem seja fogo, talvez seja outro tipo de sofrimento, mas ele usa algo que seja similar para nós entendermos. Versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Os adventistas dizem que o inferno, na verdade, não vai existir inferno por toda a vida, toda a eternidade. Porque Deus é vida, onde Deus está, as coisas persistem. Se Deus está lá castigando o povo com morte eterna, então não tem vida. Esses argumentos assim. Então diz, não, Deus vai destruir a alma dos ímpios e o diabo. Vai destruir, eles não vão existir mais. Ah, meus irmãos, fala isso para um ímpio que já quer pecar. Ah, então quer dizer que eu posso pintar e bordar, depois Jesus vem e me destrói. E não vou ficar sofrendo a vida toda. Opa! Então vamos curtir, comamos e bebemos, porque amanhã seremos extinguidos. Os adventistas estão errados.
A fumaça do seu tormento, não é só os adventistas, os aniquilacionistas. Um teólogo que eu respeito muito, tenho muito carinho e muito respeito, tenho até, assim, não gosto de criticá-lo, mas analiticamente é o John Stott. Ele pensa assim, aniquilacionista. Mas a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Dia e noite é simbólico para dizer que é continuamente. Os adoradores da besta, da sua imagem, querem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Ou seja, o inferno vai ser para sempre. Ok? Aí ele termina dizendo, aqui está a perseverança dos santos. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quando ele diz aqui está, ele está dizendo o seguinte, aqui está o motivo para vocês perseverarem, mediante tanta perseguição e sofrimento. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ok, meus irmãos? Nós ainda estamos no versículo 12, vamos até o versículo 20 hoje. Então, seguindo aqui, meus irmãos, quantos olhares de julgamento quando eu falei isto? Quanta maldade. Hoje nós vamos só até o versículo de número 12, meus irmãos. Ok?